precisamos estender essa nossa discussão para meios condutores, né? Como que a gente pode montar um modelo clássico para interação da radiação com a matéria, quando essa matéria ela é um meio condutor, isto é, ela vai responder com a geração de corrente, né? Porque tem elétrons livres ali. Tá? Então a gente vai tentar fazer isso montando também uma equação de movimento que vai expressar a resposta dos elétrons à passagem daquela onda eletromagnética ali com os campos E e B agindo sobre eles. A gente parte de hipóteses muito parecidas com o que a gente fez para meios de elétrons, só adaptando isso para agora a diferença básica, que antes a gente tinha elétrons presos a sítios que respondiam gerando uma polarização, agora a gente tem elétrons livres que vão responder produzindo uma corrente. Então, para isso, né, eu vou escrever a equação de movimento em termos de uma velocidade. Então, vou escrever já como um m, força, massa vezes aceleração vai ser um m dv dt. Vou incluir o termo de dissipação, que vai ser proporcional à velocidade. Então, nesse lado da equação ele vem com sinal positivo. Proporcional à velocidade, e a constante, aqui eu vou colocar tal a menos 1, por um motivo que vai ficar claro quando a gente interpretar o significado físico dessa constante. Observe que agora eu não tenho mais o elétron preso ao sítio, então eu não tenho aquela frequência ω0, que era a derivada segunda, a constante de Mola, né, proporcional à constante de Mola, e que tinha a ver com o potencial harmônico assumido que prendia o elétron no sítio, porque agora ele é livre. Então eu não tenho aquele potencial, então eu perco um termo na equação. Isso vai ter um termo de força externa que vem do campo elétrico agindo sobre os elétrons. Então, menos é efeitos elétricos muito maiores que efeitos magnéticos, então só tenho a ação aqui da força do campo devido ao campo elétrico. Eu posso expressar essa equação agora facilmente em termos da densidade de corrente, lembrando que ela pode ser escrita como menos NeV, onde esse N é a densidade de elétrons. Notem o seguinte, as unidades batem direitinho. Olha, aqui eu tenho metro por segundo, aqui eu tenho carga, então eu vou ter carga por tempo, que é corrente. Aqui eu tenho então uma unidade de distância e de comprimento, né, que é o metro, e aqui eu tenho metro cúbico no denominador, aqui porque é uma densidade, né? Então no final eu fico com metro quadrado, então fico corrente por área é densidade de corrente. Então levando isso nessa equação, eu tenho uma equação diferencial para o J, né? Divido por M e lido com essas constantes de forma a ter dj dt mais tal a menos 1 J é igual a Na2 sobre M vezes E. Então essa é a minha equação. Observe que eu dividia tudo por M, né? E onde eu tinha aqui o V, né, eu também tive de trocar por J sobre NE. Então multiplicando tudo por NE, eu fiquei com esse NE2 aqui. E o sinal menos, cortou com esse sinal menos. Então eu tenho essa equação diferencial agora, que resume o meu modelo clássico, que é uma equação de movimento para a resposta do meu material à passagem de onda eletromagnética, que é a produção de corrente com uma densidade de corrente que satisfaz essa equação. Para interpretá-la melhor, vamos pegar dois casos particulares que são bastante úteis para a gente entender o que a gente está fazendo. Vamos pensar primeiro num caso em que eu tenho ausência de campo. Então eu tinha um campo, aí eu fiz ele ser igual a zero. Então o que acontece com a densidade de corrente? Ela tem que decair, né? E esse decaimento é expresso pela solução de uma equação na sua forma homogênea. Olha. Porque agora eu já não tenho campo, né? Ausência de campo, então o lado direito é zero. Ora, essa equação tem uma solução, que é a corrente no estado inicial, com um decaimento exponencial com uma constante de tempo que tem a ver com tal. Por isso eu coloquei tal a menos 1 aqui, né? Porque isso envolve essa taxa essa constante de decaimento, né, da corrente no transiente, quando eu faço o campo ser igual a zero. Tá? Uma quantidade importante física vem de um segundo caso particular, que eu vou considerar o caso estático.
Nada depende do tempo. Então, se nada depende do tempo, eu não tenho derivada no tempo. Então, a minha equação fica sendo essa igualdade, né? Tal a menos 1j é igual a n2 sobre m vezes e. Ora, essa é uma equação conhecida. É a lei de Ohm. Porque escreve o j como um n2 tal sobre m vezes e. E isso eu chamo de J igual a sigma E, que é a lei de Ohm, onde sigma é a chamada condutividade estática. É um parâmetro que eu vou usar algumas vezes ao longo da aula para economizar um pouco nessas constantes. É o N é 2 tal sobre M, chamado então de condutividade estática. Bom, dados esses dois casos particulares, agora a gente vai para o caso geral, que é o que nos interessa. Eu tenho agora uma dependência do campo com o tempo na forma de um E elevado a menos I ômega t. E como fica a resposta? Como fica o J? Então eu resolvo a equação. Para resolver essa equação, eu assumo uma dependência temporal do J da mesma forma, né? Porque eu tenho aqui derivada do J e o J igual ao E, né? Então eu tenho que, se eu tenho um E elevado a menos I ômega t aqui, ele tem que aparecer aqui também. Isso me permite escrever essa equação já então na forma menos I ômega mais tal a menos 1 vezes o J é igual a N2 sobre M vezes o E. Então, por causa disso, né, eu assumi que o J também tinha essa dependência temporal. E aí eu consegui levar a equação para isso. Isso me diz, então, que o J é igual a um sigma, que é a condutividade estática, dividido por 1 menos I ômega tal, vezes o E, que é a solução dessa equação, né? Só jogando para baixo aqui esse parênteses e introduzindo o tal, né? Desculpa, a condutividade estática. Eu multiplico tudo por tal, ficou n é 2 tal sobre m, que é o sigma, e multiplicando por tal aqui embaixo, tal vezes tal menos 1 é 1, fica 1 aqui, e aqui eu fico menos em ômega tal, que está aqui. Então essa é a resposta do material em termos de densidade de corrente, quando eu tenho um campo dependente do tempo dessa forma. Né? Se eu não tenho dependência temporal, esse ômega é zero e eu recupero J igual a sigma E, que é o caso estático. Né? Mas essa coisa que eu escrevi entre parênteses agora é a minha condutividade dinâmica. Né? Ela é a estática dividida por 1 menos I ômega tal. Essa é o nosso modelo. Então onde a gente vai? O que a gente vai fazer com esse modelo? Né? Nós vamos levá-lo na equação de onda que a gente tinha construído para os campos eletromagnéticos na matéria. Né? Então, numa aula passada, a gente tinha escrito isso, obtido uma equação assim, ó. Vou colocar aqui para o lado de cá, com mais 1 sobre C2, D2E, DD2, é igual a menos μ0. Né? Tinha um termo de polarização, agora eu faço esse termo aqui, C0, porque eu estou assumindo elétrons que respondem produzindo corrente, não polarização. E eu vou ficar com o lado direito só com essa derivada do J no tempo. E o J eu vou usar o J do nosso modelo. Tá? Então e aqui eu tenho a divergência de E igual a zero, vou ter um Laplaciano de E. E isso então me leva a uma equação de onda, que vai ser essa equação aqui. Esse μ0, o sigma, que vem daqui, né, aquela constante. Então eu tenho agora essa equação de onda. E eu analiso agora as soluções dela, da mesma forma que a gente fez antes. Ora, eu posso assumir uma solução na forma onda plana para um certo K e determinar esse K para que isso de fato seja uma solução. Eu chamo esse K de um K maiúsculo assim, assumo uma propagação ao longo do eixo Z, e isso aqui é a solução dessa equação, desde que o K satisfaça algo. O algo eu obtenho substituindo. Quando eu substituo aqui, eu tenho um menos K2 e a exponencial, que eu vou cortar depois. O lado de cá, quando eu substituo, eu tenho um menos ômega 2, esse C2.
o E0 vezes a exponencial que eu corto. E aí, por último, esse termo, que vai ser então a derivada no tempo, vai cair um outro menos i ômega, né? Então eu vou ficar aqui com menos i mi0 sigma ômega dividido por 1 menos i ômega tal. E é isso, né? O K tem que satisfazer então algo dessa forma, ômega 2 sobre C2 mais i ômega mi0 sigma dividido por 1 menos i ômega tal. Esse é o K2, né? Eu posso transformar isso numa equação para índice de refração usando a nossa regra, que K2 é ômega 2 sobre C2 N2. Se esse K tem uma parte real e imaginária, esse N também tem uma parte real e imaginária. E esse N2, então ele vai ser igual a 1 mais I sigma sobre ε0 dividido por 1 ômega 1 menos I ômega tal, né? Ou ainda posso escrever isso como N2 é igual a 1 mais sigma sobre ε0 dividido por 1 I ômega que multiplica I ômega tal menos 1. São formas equivalentes de escrever. É só colocar em evidência que um ômega 2 sobre C2, o que sobra é o N2. E o que sobra é isso aqui. Pode ser escrito dessa forma ou dessa forma aqui, né? Aqui a única diferença foi que eu coloquei um I ômega aqui. Um I ômega para fora, né? Então eu fiquei com um sinal menos aqui, 1. E aqui eu fiquei então com o I ômega tal, né? Coloquei o I para fora só. Então essa é a nossa conta. Aí, tudo bem. Como que a gente vai analisar o problema agora? Eu vou analisar o problema colocando uns limites, né, para a gente tentar entender essas expressões. Primeiro eu vou pegar o limite de baixa frequência. Então o ômega é muito pequenininho. Para baixas frequências, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o K, que ele vai ser aproximadamente, olha, então se eu tenho frequências baixas aqui, então o que sobra dessa equação, né? Então eu vou ter basicamente o termo em ômega 2 desprezível em relação ao termo linear em ômega. Então eu vou ficar só com esse termo, né? Porque o ômega é muito pequeno, então o ômega 2 é muito menor do que o ômega. E aqui nessa diferença no denominador também eu fico só com 1, né? Porque o ômega é muito pequeno, ele derruba esse termo em comparação com esse. Então o meu K2 fica restrito a esse numerador aqui. Então fica aproximadamente I ômega mi0 sigma. Ou o K vai ser aproximadamente, vou colocar aqui, 0 sigma. Logo o K ele vai ser aproximadamente a raiz de I ômega mi0 sigma. Eu posso obter essa raiz, lembrando aqui que a raiz de I é a raiz de E elevado a I π sobre 2, que portanto é E elevado a I π sobre 4, né? Que é cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4, então eu tenho 1 mais I vezes raiz de 2 sobre 2, né? E isso então me diz que o K vai ser 1 mais I, nesse limite de baixa frequência, mi0 ômega sigma sobre 2. Né? Então essa é a nossa conta. Tá, então se eu pego esse K com a parte real e imaginária, chama a parte real dele de K e a parte imaginária de alfa, isso me diz que o K é aproximadamente igual ao alfa, que vale a raiz de mi0 ômega sigma sobre 2. Tá? Isso tem uma consequência importante, que é a absorção de luz nessa frequência baixa, porque eu tenho um índice, um K, né, como uma componente imaginária tão importante como a componente real. Então lembra que eu tenho lá um E elevado a IKZ, e isso então vai me levar a um E elevado a menos alfa Z, E elevado a I, K parte real vezes Z. Então aqui é tipo a onda plana, e aqui é um fator que vai atenuar a amplitude do campo ali. E agora eu vejo que essa
atenuação é importante porque a parte imaginária é da mesma ordem de grandeza da parte real. Isso leva a um parâmetro importante que é chamado de comprimento de profundidade de penetração do campo no metal, né? Quando eu tenho um fenômeno assim, é dependente do tempo, né? Eu defino esse comprimento de penetração chamado de skin depth, que é a profundidade, né, de penetração ali do campo no material, né? Eu vou chamar isso de um delta, que eu vou identificar com 1 sobre alfa, que é igual a raiz de 2 sobre ômega sigma mi0. Né? Por que eu defino dessa forma? Eu defino dessa forma porque o decaimento do campo ele segue então essa exponencial com o alfa que a gente viu vale sigma ômega mi0 sobre 2. Então a partir da superfície vale isso aqui. Então quando é que o campo cai para um valor que é 1 sobre E do valor de superfície? Né? O valor de superfície dele é quando Z é igual a 0. Então aqui é Z igual a 0. Aí ele vem oscilando, né? Aí chegou aqui, né? Aqui ele começou a decair. Então no valor de superfície eu ponho Z igual a 0. Eu quero 1 sobre E do valor de superfície. Então é E a menos 1. Né? E aí eu tenho aqui a dependência espacial que continua. E quando é que isso aqui vai acontecer? Né? Isso aqui vai acontecer quando Z for igual a um delta. E esse delta vai ser igual então a raiz de 2 sobre sigma ômega mi0, que é o que resolve essa equação. Tá? Então por isso eu chamo isso do comprimento de penetração. Notem que é razoável, né? Isso aqui, porque quando o sigma é infinito, quer dizer um condutor perfeito, eu tenho penetração zero. Isso aqui vai ficar muito grande, 1 sobre infinito vai tender a zero. Então um condutor perfeito expulsa o campo, né? Não vai admitir o campo no interior dele. É assim que a gente explica a ausência, né, desse campo no condutor perfeito num fenômeno dependente do tempo, como está aqui. Tá? Então aí o tanto que vai penetrar vai ser uma medida então da qualidade daquele material medido aqui pelo sigma. Isso em frequências baixas, né? E o que acontece em frequências altas? Aí eu posso ter um fenômeno que o metal se torna transparente. Quer dizer, a parte imaginária ela vai se anular. Né? Como é que a gente pode ver isso? Né? Eu posso ver isso aqui pelo índice de refração, voltando àquela equação em termos do índice de refração. Né? K2 é ômega 2 sobre C2 N2. Aí o N2 podia ser escrito assim, né? Ó, como a gente tinha visto. I ômega tal menos 1. Né? Essa era a nossa expressão. Então, considerando um ômega grande agora, eu vou expressar esse N2 assim, ó. 1 menos sigma dividido por ε0, tá esse ε0 aqui, ômega 2 tal. Né? Por que eu te fiz isso? Olha, no denominador, como o ômega é grande, então agora o termo em ômega domina o outro termo. Tem um ômega 2 e um termo em ômega. Né? Então o termo em ômega 2 domina. Quem que é o ômega 2? Eu vou ter um sinal negativo, que é o I2, que eu estou pondo aqui. Eu vou ter o tal, que está aqui, e o ômega 2, que está aqui. O ε0 também está aqui. O outro termo eu desprezo. Isso aqui pode ser escrito como 1 menos uma constante, que eu vou chamar de frequência de plasma, ômega P, sobre ômega ao quadrado. Esse ômega ao quadrado é esse que está aqui. Tá? E essa frequência de plasma, então, é essa constante, né, que eu estou colocando aqui como sigma sobre ε0 tal, né? Essa é a frequência, é a raiz disso, né? Isso elevado a 1 meio. Agora sigma é n é 2 tal sobre m, né? Então isso aqui vai ser n é 2 sobre m, ε0 elevado a 1 meio. Se eu ponho isso aqui ao quadrado, né, eu tenho esse termo que aparece aí na minha conta. Então veja que depende da densidade, né, de alguma forma depende da densidade ali do material, porque esse n também é um parâmetro de densidade. Mas o que essa expressão me diz? Né? Eu vou repeti-lo aqui, só para ficar claro. Observe, eu tenho isso aqui. Né? Então, se o ômega é menor do que o ômega P,
Então esse índice de refração tem uma parte imaginária, né? Porque eu vou ter ômega menor do que ômega P, então isso aqui vai ser maior que 1, o N2 então vai ser negativo, e eu vou ter uma parte imaginária no índice de refração. Essa parte imaginária então leva à atenuação da onda, tudo bem. Então tem uma parte imaginária em N. Agora, por outro lado, se o ômega é maior do que o ômega P, isso não acontece, né? Porque isso aqui vai ser menor que 1. 1 menos um número menor que 1 vai ser positivo, né? Então N2 vai ser real. Então puramente real. E isso então vai me levar à ausência de atenuação da luz do campo eletromagnético dentro do material. Então eu tenho propagação. Com isso eu tenho a transparência do material a frequências altas. Por exemplo, os metais são transparentes, alguns, né, a raio-x, por exemplo, né? Isso então está dentro do nosso modelo, porque eu vou ter um fenômeno descrito por essa situação aqui a frequências altas, né? A rigor eu tenho uma figura desse tipo, ó. Aqui eu vou colocar a parte real e a parte imaginária, N e K do índice de refração, em função da frequência. Então essas duas quantidades elas começam grandes a frequências baixas, como a gente viu, né? Porque lá naquele limite eu tinha parte real e imaginária da mesma ordem. Só que uma delas, né, ela vai decaindo, que é esse K, que é a parte imaginária, né? Até eventualmente, olha, ficar só real. Então vai ter algo desse tipo aqui. Então aqui eu tinha uma região em que eu tenho o metal é opaco, então tem atenuação muito grande, ele não permite passagem de campo. E aqui eu vou ter uma situação em que ele é transparente quando a frequência é alta. Em que frequência que isso acontece depende então da densidade do material através daquele N maiúsculo que a gente colocou lá.